Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Esse aqui é o nosso devocional, toda semana, de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui aprendendo um pouco da palavra, tendo um tempo de comunhão, mesmo que seja através da internet, mas um tempo de comunhão com a palavra, de crescimento espiritual. Esse devocional tem abençoado a vida de muitas pessoas e a primeira pessoa a ser abençoada sou eu, porque estou aqui compartilhando o Evangelho que não é meu, é do Espírito Santo, é do Senhor. Nós somos apenas um canal e somos abençoados ao compartilhar a palavra. Amém? Eu aproveitei que o Lucas ontem trouxe uma palavra poderosíssima aqui sobre frutificação, sobre frutos. Na verdade, eu tenho dito para o Lucas que esse é o evangelho que eu creio, o evangelho prático, que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas e que não está baseado apenas em rituais, em cerimônias. E eu estou muito feliz que o Lucas está aqui. Bom dia, Lucas. Deus te abençoe. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesta manhã. E vamos lá, né? É isso mesmo. Então, hoje, quinta-feira, né, dia 24 de setembro, nós estamos transmitindo essa palavra para você. Vamos lá para o nosso devocional. O Lucas hoje vai estar aqui comigo. Vamos juntos aqui compartilhar juntos um pouco da palavra hoje. Esse devocional tem sido uma bênção e é bom ter o Lucas aqui hoje comigo. E o tema de hoje é o Espírito Santo. Espírito Santo, uma promessa. Espírito Santo, uma promessa. Jesus prometeu não deixar seus discípulos sozinhos. Mesmo após passar pelo sacrifício e morte de cruz, ressurreição e assunção aos céus, assim ele prometeu que o Espírito Santo o Consolador viria, tão logo Jesus voltasse para junto do Pai. Eu vou pedir para o Lucas ler para mim o Evangelho de João. Eu queria que você anotasse João capítulo 16, versículos 5 ao 7. Eu sempre peço para quem está fazendo devocional, se você está pela primeira vez, seja ao vivo ou até mesmo pela gravação, se você tem uma Bíblia, fique com a sua Bíblia e um papel e caneta para você anotar as referências, para que depois do devocional você possa voltar a meditar ali, que toda vez que você meditar na palavra, o Espírito Santo vai falar com você e muitas vezes trazendo revelações novas. João capítulo 16, do versículo 5 ao 7. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. Então aqui Jesus está falando algo que eu sempre digo para as pessoas, Lucas, que eu acho que é isso que faz toda a diferença em relação ao que nós vivemos e o que na verdade é simplesmente uma religião. Nós temos o Deus que nós cremos, além de nós termos uma identidade de filhos, né? Nós acreditamos na paternidade de Deus. Jesus ensinou isso quando ele foi orar, ensinar os discípulos a orar. Ele disse, olha, quando vocês forem orar, dizem assim, Pai. E aquilo foi um escândalo para os religiosos, que ninguém tinha chamado Deus de Pai até então. E ninguém poderia chamar, porque naquele momento Jesus era o único filho, né? Como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, ou dependendo da tradução, o seu único filho, porque realmente Jesus vem como o único filho, mas depois dele cumprir o propósito de Deus e morrer na cruz e levar nossos pecados e trazer de novo a humanidade, pelo menos permitir à humanidade ter de volta um relacionamento com Deus através do sangue dele. A Bíblia fala que ele se tornou então primogênito, porque assim como diz João 1, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu creio que a primeira coisa que a gente pode destacar, que aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. E nós não estamos órfãos, né? Nós temos
essa é a diferença nossa de qualquer outra religião. O nosso Deus, que é nosso Pai, Ele habita em nós através do Espírito Santo. Eu li uma vez, aliás, foi essa semana mesmo, eu li que Jesus, Ele habita no nosso coração, o Espírito Santo, Ele habita no nosso coração pelo amor que nós temos pela pessoa dele, né? Então, assim, às vezes eu acho que nós entendemos um pouco errado em relação a Ele habitar em nós, né? O Espírito Santo habitar em nós depende muito da gente também, né? Porque, assim, por exemplo, quando você ama uma pessoa, de certa forma, essa pessoa, ela tem uma presença, assim, em você, né? Tem um afeto. Por exemplo, a minha esposa é como se ela morasse no meu coração. Então, esse autor desse livro que eu estava lendo, ele explica isso. Ele fala assim que Jesus, que o Espírito Santo, ele mora em nós pelo nosso amor que nós temos nele, né? E assim, em relação a Jesus dizer a isso, que se eu não ir, o Consolador não virá, eu acho um ato muito de amor da parte de Jesus, né? Do fato dele ir e não nos deixarmos só. Porque assim, se a gente for parar para pensar, o pouco de bom que a gente faz, o pouquíssimo bom que a gente faz, 100% com a ajuda do Espírito Santo, né? É Ele que nos convence, é Ele que nos ensina, é Ele que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, enfim. Sim, é importante frisar também que assim, o que a Bíblia diz é que no momento que você é salvo, a obra da salvação no Espírito, tu disse, você estava até falando sobre a salvação em outros aspectos, né? Que não é só, existe a questão do nosso, acho que foi uma conversa que nós tivemos na verdade, que existe a salvação no Espírito, que você realmente é salvo, na verdade você não estava doente e ficou curado, você estava morto e Deus te trouxe a vida, mas a salvação precisa continuar. Não, foi mesmo, você pregou sobre isso uma vez aqui, falando sobre desenvolver a salvação. Então assim, só o Espírito Santo ele tem esse poder, né, de nos salvar, porque a Bíblia fala que no momento que nós nos rendemos a Cristo, uma fonte que jorra para a vida eterna, ela passa a habitar dentro de nós. E quando nós cremos, essa fonte, ela flui como um rio através de nós. O que eu entendo também é que muitas pessoas, elas, por falta de conhecimento ou falta de fome e sede de conhecer mais a Deus, para elas ouvir que o Espírito Santo habita em nós, os salvos, passou a ser uma coisa muito simples, como uma coisa normal, e não é. Porque na verdade esse é só o primeiro passo, né? Existe toda uma caminhada que nós devemos entender, e é isso que temos aprendido nesses últimos dias, sobre a consciência da presença do Espírito Santo e a importância de nós interagirmos com esse Espírito, né? E assim, se for parar para pensar, né? Jesus, ele morreu na cruz, ele disse que estava consumado, mas mesmo assim ele disse que precisaria enviar o Espírito Santo. Ou seja, isso nos mostra que não foi, vamos dizer, 100% assim, garantido. Ou seja, Jesus, claro que Jesus morreu por nós estamos salvos pela fé que nós temos no sacrifício de Jesus. Mas como o pastor disse, nós ainda estamos sendo salvos, a nossa alma continua corrompida. Ou seja, o fato nossa mentalidade, né? O fato de nós aceitarmos a Jesus não nos transforma assim literalmente, as nossas más vontades passam, não, nós estamos sendo salvos todos os dias ainda, né? Sim. E olha o que diz aqui: nenhum outro líder teve condições de fazer promessa semelhante ao enfrentar a morte. O líder do budismo se despediu de seus discípulos dizendo: vocês têm de ser sua própria luz. Ou seja, agora se virem. Sócrates foi condenado à morte por envenenamento com cicuta e seus discípulos se lamentaram, declarando-se órfãos. Deduz-se, com o devido respeito, que ninguém pode dar o que não tem. Jesus, porém, disse: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. João capítulo 14, versículo 18. Ele venceu a morte, ressuscitou
e durante 40 dias andou pela terra e foi visto por mais de 500 testemunhas. João 14,18 que diz: Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. E olha que isso aqui é tão forte, Lucas, porque assim, o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Aqui ele está evidenciando ainda mais a trindade de Deus, porque tem um texto da Bíblia que fala que o Espírito de Cristo habita em nós. O Espírito de Cristo habita em nós, que é o que nós temos aprendido, o trino Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que no mistério de Deus são duas pessoas distintas, mas que ao mesmo tempo são uma pessoa. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para o Pai como Filho, mas voltarei para vocês como Espírito. E é interessante que quando a Bíblia fala, né, nós temos a mente de Cristo. Na verdade, conforme nós nos expomos à palavra, e o Espírito Santo nos lembraria da palavra, diz que ele nos lembraria de todas as coisas. Conforme você se expõe à palavra, isso é algo tremendo, desde um novo convertido a alguém que já está caminhando há muito tempo. Como que o Espírito Santo ele interage conosco na nossa vida diária com aquilo que nós temos aprendido, com aquilo que nós temos ouvido. E sabe, isso é uma coisa fantástica, porque muitas vezes você está num momento tão cotidiano, tão normal da sua vida, e o Espírito Santo ele traz a palavra à tua mente, aos teus pensamentos. E aí que eu vejo que é a transformação verdadeira. Quando você começa a pensar como Cristo, pensar de acordo com a palavra, né? Isso é muito forte, né, cara? Cara, eu acredito muito que é dessa forma que Jesus habita em nós. Por exemplo, assim, se eu não me engano, no livro de Pedro, a Bíblia nos manda ser sóbrios, né? Então, assim, nós precisamos entender o que Jesus está querendo dizer com habita em nós. Porque às vezes nós podemos pegar esse versículo e dizer, se Jesus habita em mim, então tudo que eu sinto vem de Jesus, né? Só que não é verdade. Assim. Porque, como você falou, eu acredito que Jesus habita dessa forma em nós, através do nosso comportamento, da nossa vida. Porque assim, a mesma Bíblia que fala que Jesus habita em nós, a Bíblia também fala que Jesus está à destra do seu Pai. Ou seja, parece contraditório, mas não é, porque a Bíblia diz que Jesus ele habita em nós através da nossa fé, né, no sacrifício, enfim. Então assim, e a fé sem obras ela é morta. Então assim, a fé ela é acompanhada de evidências. Então para nós termos fé em Jesus, nós precisamos ter as evidências, as obras. Então acredito que é dessa forma que Jesus ele habita em nós, né? Como você falou, tendo a mente de Cristo, tendo os passos, os comportamentos, sendo seguidores, sendo santo como Ele é santo. Então dessa forma, através do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, as pessoas vão ver que Cristo habita em nós, né? A Bíblia fala, Paulo fala que nós somos as cartas vivas de Cristo, né? Então é como se... E na verdade eu ouvi alguém falar sobre isso uma vez, que provavelmente nós somos a única Bíblia que algumas pessoas vão ler na vida. Então o que isso significa? Existem pessoas que até antes mesmo de pegar na Bíblia para ler, nós somos a única Bíblia que essa pessoa vai poder ler, ou seja, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas e decisões, das nossas palavras, das nossas ações, nós podemos manifestar o Evangelho às pessoas. Isso é muito forte. Pastor, só para complementar o que você falou aqui, que né, no nosso dia a dia o Espírito Santo ele vem e testemunha com o nosso espírito, como diz a palavra, né? E esses dias eu estava no trabalho e não sei como surgiu o assunto, mas foi assunto sobre crença. Então eu tenho um amigo que ele diz não acreditar em Deus, né? Ele é muito amigo meu. Aí ele dizia, mas como que você pode afirmar que o que você acredita é verdade, né? Não tem provas e tal. Aí assim, e se a gente for parar para pensar, cara, nós vivemos o Evangelho pela nossa fé, né? Então assim, nós não conseguimos mostrar para uma pessoa que não crê, literalmente do jeito que ela quer que nós mostremos, né? A pessoa ela quer uma prova assim concreta. Só que na mesma hora veio uma inspiração dentro de mim, que ele não questionou, porque não tinha que questionar. Eu falei assim, cara, o Deus que eu sirvo, cara, ele testifica com o Espírito, cara.
Porque, lembrei, ele perguntou assim, mas o que te motiva a sempre estar acreditando e tal? Eu falei, cara, ele testifica com o Espírito. Ele falou assim, mas o que é testificar? Daí eu falei para ele que testificar é um testemunho, é um sentimento, é algo inexplicável mesmo. Eu falei assim, cara, eu fui impulsionado a mudar de vida, a largar tantas coisas. Por causa disso, dentro de mim é inexplicável, não tem como explicar, é algo da minha fé. Ele falou, pode crer e tal. Então não tem muito o que falar, porque é algo realmente inexplicável, é algo da nossa fé, é algo que a pessoa só vai experimentar se ela realmente se render a isso, né? Tudo é pela fé. E a fé, a Bíblia fala que ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem, é uma tradução, porque a tradução mais conhecida diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu não sei se é a nova tradução da linguagem de hoje, que diz que a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem pela palavra de Cristo. Então, dentro da palavra, existe uma mensagem personalíssima, uma mensagem personalizada, direta para nós, que no seu espírito, quando você ouve aquela palavra, você reconhece que aquilo é para você, porque é algo espiritual, é do Espírito Santo para o espírito do homem. Então assim, é a voz dentro da voz, é você estar falando aqui e eu estar falando aqui, mas no meio de dentro da nossa voz tem a voz de Deus que fala no espírito das pessoas. Então, conforme as pessoas vão se abrindo para o Evangelho ele vai tocando aquela pessoa de uma maneira que nada no mundo pode tocar ela. Olha o que diz, que Jesus ele foi visto por mais de 500 testemunhas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. E só então retornou glorificado para junto do Pai. Mas antes de ir, Jesus fez uma promessa, permaneça em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 6. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Paulo escrevendo aos Coríntios, afirmando que 500 pessoas viram aquele Cristo ressuscitado, entendeu? E subindo aos céus. Então, eu gostei muito de ver uma pregação do pastor Carlito numa conferência do Jesuscope, e ele falando que o nosso Jesus, ele também é um Jesus histórico que, se você estudar a história, existem evidências da existência dele, que ele é real. E aqui Paulo está dizendo, 500 pessoas viram ele. Mas antes dele ir, ele fez uma promessa, que é Lucas 24, 46. Né? Permaneça em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. Algo inédito estava por vir naqueles dias, que mudaria a vida dos discípulos e atravessaria as eras até hoje. Lucas 24, 46. Lucas 24, 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Lucas 24, 46? Isso. É isso mesmo? 24, 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia. Jesus não nos deixaria sozinhos. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Podemos sentir que isso é realidade em nossa vida pela presença do Espírito Santo, o Consolador, Conselheiro, que intercede por nós e nos guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não fará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso lhe dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Glória a Deus. Então isso aqui é tremendo. Agora anote esses versículos que eu vou ler aqui.
João 14,18 diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Lucas 24:46, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, como nós lemos. Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio que o que mais ficou muito evidente no devocional de hoje é o quanto Cristo ele é fiel à sua palavra. Ele disse para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu voltarei para o Pai, mas voltarei para vocês. E o Pai enviará o Consolador. Então, assim, o mais importante que eu quero destacar hoje, e eu quero que o Lucas também destaque o que mais me falou o coração dele, é o quanto Cristo é fiel àquilo que Ele fala. Sabe, talvez você já se decepcionou com alguém que prometeu algo para você e não cumpriu. Às vezes até você mesmo, nós às vezes estamos sujeitos às vezes a dizer algo para alguém e de repente não conseguimos sustentar aquilo, até por circunstâncias, por situações que acontecem, que nós não estávamos esperando e acabamos não cumprindo aquilo que nós falamos, ou não conseguindo realizar tudo que nós falamos. Mas Jesus não, querido. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Hebreus 13:8, que é o último versículo, está dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode confiar na palavra dEle. Então, duas coisas que me destacou aqui é a promessa que Ele não nos deixaria sozinhos. Eu já me senti sozinho. Eu já me senti, excluído em alguns momentos. Nesses 39 anos da minha vida, em algum momento já me senti excluído. Às vezes, época de escola, às vezes a gente quer fazer parte de um grupo e às vezes tem grupo que acaba te rejeitando. Eu já me senti rejeitado em algumas circunstâncias. Mas a pessoa que tem consciência da presença de Deus, ela nunca vai se sentir sozinha. Porque nós temos necessidade desse relacionamento humano, mas às vezes você vai precisar disso e não vai ter. E isso não quer dizer que você está sozinho. Você pode sim crer na presença do Espírito Santo na sua vida. E o que Ele mais quer é que você interaja com Ele, que você acredite nele, que tudo é pela fé. Sabe, um texto que eu quero encerrar e passar para o Lucas, Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, olha, está falando de alguém que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, galardão fala de uma recompensa. Querido, a Bíblia está dizendo que existe uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. E eu acredito que essa recompensa ela começa na nossa alma. Essa recompensa começa no nosso espírito. Mas ela também se manifesta materialmente na nossa vida. É impossível alguém que busca a Deus de todo o coração e essa pessoa não começar a ver os efeitos dessa comunhão na vida dela. Mas tudo isso é de dentro para fora, né? A mudança que você quer na sua vida começa dentro de você, numa mudança de pensamento, de mentalidade, de comportamento. Mas você nunca está sozinho. Então essas duas coisas eu gostaria de destacar para você. Você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você como uma obra de salvação, como consequência da obra redentora de Cristo, do teu arrependimento. O Espírito Santo agora, ele habita em você e ele quer te guiar, ele quer te conduzir pela verdade. O Espírito nos guiaria pela verdade, é pela palavra. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Tudo que Jesus, ele promete, ele sempre cumpre. Eu acho que esse fato de Jesus nos dizer que enviaria o Espírito Santo, eu acho que o problema a gente entende errado, a gente espiritualiza muito, né? É como você falou, é no nosso dia a dia, né? É na nossa correria ali, porque às vezes a gente espera um super sinal do Espírito Santo, às vezes é algo simples,
às vezes é uma impressão no seu espírito, às vezes é uma ideia que você tem ali, assim que o Espírito Santo fala. Eu lembro de uma vez de eu chegar na minha casa, e eu tenho 2 sobrinhos, né, irmãos, o Davi e a Isabela. Eles veio correndo dizendo que Deus tinha falado com não sei o que, eu não lembro muito bem o contexto, mas resumindo... Não, eu lembro que você já contou. O Davi veio falando, na verdade a irmã do Davi, né, ou prima do Davi, veio falando, Deus falou, Jesus falou com o Davi, tio, falou com o Davi, lembrou agora? Foi que ele veio correndo, eu cheguei em casa e ele veio correndo falando isso, eu não era casado ainda. Aí ele veio falando assim, Deus falou comigo, e a irmã dele veio afirmando, falou mesmo. É isso mesmo. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Aí resumindo, pra você ver que coisa de criança, mas a gente tá... Qual que é a idade deles? Era, né? Então, acho que era o Davi devia ter uns 6 anos, a Isabela uns 9, sei lá, não me lembro também. Aí ele veio, resumindo, o Davi tinha saído com a minha mãe e a Isabela em casa, e o Davi disse assim, nossa, a Isabela gosta dessa bala, né? Minha mãe comprou a bala e chegou lá, ela falou assim, nossa, faz tantos anos que eu não como essa bala, como você sabia que eu gostava? Nossa, Deus falou com você e tal. Então assim, eu falei, nossa, que legal e tal. Eu falei assim, Davi, como que é a voz de Deus? Cara, ele falou algo assim que eu não tive palavras, ele falou assim, eu só tive uma boa ideia. Então assim, eu falei, nossa, cara, é assim que Deus fala. Uma inspiração, né? Uma inspiração, sei lá, uma impressão nossa. Então assim, nós só precisamos confiar na voz dele. Nós só precisamos falar assim, realmente é ele que está falando aqui. Às vezes uma vontade de sair do ambiente. Às vezes está no seu ambiente de trabalho e fala, nossa, eu vou no banheiro, vou orar para alguma coisa ali. Você vai lá e faz isso. Vem alguma pessoa na sua cabeça, interceda por ela. Então assim, é nas coisas simples, cara, que o Espírito Santo ele está conosco. Né? Por isso que Jesus deixou ele conosco. Para você ver nesse versículo João 14,16, a palavra original é paracletos, né? Sim, paracletos. Aí tem um pequeno resumo aqui, paracletos. A palavra grega paracletos é derivada do verbo parakaleo, chamar ao lado de Felipe, chamar ao lado de Lucas. Basicamente, confortar, aconselhar, exortar. Ela também está relacionada com o substantivo paraklesis, conforto, exortação. Então assim, às vezes é uma bronca mesmo do Espírito Santo. Então é isso que serve o nosso relacionamento com Ele. Sabe, às vezes a gente acha que o Espírito Santo veio apenas para fazer a gente chorar, para a gente cair no chão, para a gente ter visão, experiência com Deus. Mas não, o principal é Ele, como você disse, nos guiar no nosso dia a dia, na nossa rotina, quando nós não tivermos um ambiente religioso na igreja, quando nós estivermos no meio de pessoas que não acreditam na mesma coisa que a gente, como Jesus disse aos seus discípulos, eu vou enviar vocês como ovelha ao meio de lobos. Ou seja, Jesus não disse para a gente fugir dos lobos, Ele disse para a gente aprender a viver no meio deles. E isso só com a ajuda do Espírito Santo mesmo. É só com a ajuda do Espírito Santo que você vai estar no meio dos lobos e permanecer uma ovelha. E assim, para terminar, você estava falando e veio algo muito forte no meu coração, que o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito, mas também fala dos frutos do Espírito, né? Então, o Espírito Santo, ele concede dons, ele concede do jeito que ele quer dons, está escrito isso na Bíblia, da forma que ele quer, mas os frutos do Espírito somos nós que temos que produzir com a nossa vida transformada. Para encerrar, eu vou pedir para o Lucas orar hoje por vocês. Eu tenho dito que o mundo não precisa mais de placas de igrejas, de denominações. O mundo precisa de uma igreja verdadeira. E a igreja verdadeira é um povo cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de amor, de misericórdia, mas cheio de autoridade. Autoridade não é gritar com as pessoas. Autoridade é convicção de algo que você vive e que custe o que custar, você não abre a mão daquilo. Você perde o que tiver que perder, mas você nunca vai perder em permanecer na sua fé em Cristo, numa posição de realmente de ser diferente, ser luz e ser sal. Amém? Então você nunca está sozinho. E eu vejo que Deus,
através do Lucas, deixou claro para nós, o Espírito Santo está conosco, mas qual é a resposta que nós temos dado em relação a essa presença de Deus na nossa vida? Será que as pessoas estão olhando para nós e estão vendo pessoas sendo transformadas, mudadas realmente? Ou o que nós temos é apenas um discurso religioso? Eu amo quando Pedro e João disse, né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou dar para você. E naquele dia, um homem que nasceu aleijado, ele começou a andar. Então, o que nós temos, se realmente é de Deus, vai transformar a vida das pessoas. Não apenas numa cura física, que eu creio, mas em alguém que vai começar a andar com você e vai começar a ser tocado por essa presença que é vista através do teu amor e devoção ao Espírito Santo. Porque o verdadeiro amor é um amor que realmente não negocia, é um amor que permanece fiel. Eu tenho dito muito isso, que não existe amor sem fidelidade. Amém? Lucas, eu vou pedir para você orar hoje e depois eu vou dar uns recados aqui e a gente encerra. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela Amém, tua palavra Jesus. que é viva. Obrigado por ter deixado as tuas escrituras para nos guiar, Senhor Jesus, na nossa peregrinação na terra, Pai, até nos encontrarmos, Pai, e olharmos na tua face, Senhor Jesus. Que enquanto nós estivermos, Senhor Jesus, nessa caminhada, Senhor Jesus, nós pedimos para que o Consolador, o Espírito Santo, tenha liberdade sobre os nossos corações, na nossa mente, nos trazendo temor, Pai, nos trazendo reverência, Pai, trazendo a nossa consciência a tua presença, Espírito Santo. Que a tua palavra seja mais cortante que uma espada de dois gumes no nosso coração, Pai, nos ensinando como devemos andar, Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que nós possamos estar sensíveis à tua voz, Pai. A tua voz, Senhor Jesus, que nós venhamos ter ouvidos a ela, Pai. Que nós venhamos, Senhor Jesus, conseguir, Senhor Jesus, discernir a tua vontade, Pai, independente do ambiente, Pai. Como o pastor disse, que nós venhamos conseguir, Senhor, nos manter ovelhas em meio de lobos, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos guie, Pai, nessa nossa peregrinação, Pai, para que o seu nome seja honrado e engrandecido através da nossa vida, através do nosso comportamento, da nossa conduta. Que o Senhor venha habitar em nós, Pai, através dos nossos comportamentos, Pai. Que as pessoas venham ler, Pai, uma carta viva na nossa vida. Que as pessoas, Senhor Jesus, venham se constranger, Senhor Jesus, a olhar para nós, Pai, e ver no Senhor Jesus Santo como Tu és santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que essa palavra venha permanecer no teu coração em nome de Jesus. Amém? Eu vou ser rápido aqui, queridos. Hoje, dia 24 de setembro, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, às 7 horas, eu estarei aqui ministrando o devocional com você. Mas eu quero chamar a sua atenção para a ação social da nossa igreja. Não deixe de ajudar. Tem muitas pessoas sendo abençoadas através desse quilo do amor que nós chamamos aqui na igreja, que as pessoas trazem. Eu comecei, olha como que a palavra tem poder, Lucas. Eu comecei a profetizar, você já viu várias vezes eu falando isso, que olha, creia que você vai ter condições de doar uma cesta básica ao invés de um quilo do amor, que não é diminuindo o quilo do amor, mas eu tenho orado para que Deus prospere as pessoas. E prosperidade bíblica, ela não anda sem generosidade, né? Prosperidade bíblica vem acompanhada de generosidade. E eu tenho visto isso na vida de algumas pessoas que começaram doando 1 quilo do amor e hoje todo mês doam ali uma cesta básica, 2, e eu oro para que você prospere e a tua prosperidade exale generosidade. Então, se você quiser ajudar a ação social, basta você entrar em contato pelo WhatsApp da igreja, que está na descrição do vídeo, o telefone da igreja, ou pelo telefone da Elisângela, que toda vez ela sempre está aqui no devocional, mas ela sempre deixa o telefone dela também, e você pode entrar em contato conosco, tá bom? Lembrando que domingo, dia 27 de setembro, das 8 às 9, nós temos uma oração aqui no prédio da igreja, e eu tenho compartilhado essa oração através da rádio, através do Facebook. Por isso que é importante você cadastrar o WhatsApp da igreja aí no seu telefone e mandar uma mensagem: pastor, eu quero receber as mensagens da igreja.
Aí qualquer meio de comunicação que eu compartilhar a oração vai ser enviado para você no seu celular, mas você precisa salvar o número da igreja e mandar uma mensagem autorizando colocar você na lista de transmissão. Então, domingo das 8 às 9 é a nossa consagração. Esse mês nós fizemos essa oração todos os domingos de manhã. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto de celebração e eu vou estar falando mais um pouco a respeito do Espírito Santo, pois isso é algo que Deus tem falado ao meu coração. Amém? Para encerrar, lembrando a você, querido, do nosso desafio desse mês, né? Do dia 1º ao dia 15, nós temos um compromisso do aluguel da igreja. E graças a Deus, esse mês, como em todos os outros, Deus tem nos sustentado através de corações generosos e fiéis à palavra. Agora, do dia 15 até o dia 30 ou dia 31, dependendo do mês, nós temos os outros compromissos da igreja. Hoje nós só estamos aqui podendo fazer isso, nós estamos aqui no prédio da igreja, porque Deus tem levantado pessoas com uma fidelidade a Ele e com uma gratidão acima de todas as coisas. Então, se você ainda não fez a sua transferência, seja do dízimo, da oferta ou da primícia, faça até o dia 30, até quarta-feira que vem, você pode transferir tanto dízimo, oferta ou primícias, e através dessa semente que eu tenho dito que tem propósito, tem destino e tem colheita, através dessa semente você vai estar abençoando a IAFAD e abençoando esse trabalho que nós temos feito aqui. Sabe, Lucas, eu tenho visto pessoas de longe que têm plantado, sabe, muitas vezes do pouco que aquela pessoa tem, ela tem plantado uma semente. E é por isso que eu levo muito a sério isso que eu faço aqui, por respeito primeiramente ao Espírito Santo, mas por respeito a você que tem sido um parceiro, tem sido um companheiro, uma companheira, um irmão de verdade caminhando conosco e abençoando esse ministério. Então que Deus abençoe muito a sua vida. Lucas, obrigado por você ter vindo aqui. Eu aproveitei que ele estava ministrando uma palavra aqui na igreja. Vamos gravar um devocional junto comigo aqui. E o Lucas é uma bênção. Eu tive a honra de ministrar na cerimônia de casamento do Lucas, de apresentar a Rebeca, que a Rebeca está muito para frente, que eu fico impressionado com ela. A gente estava no culto assim, e ela estava adorando a Deus, toda a vontade, e isso é uma maravilha, a gente vê as crianças da igreja. E a Sara, né, que eu conheci a Sara antes do Lucas, e eu vi um crescimento muito grande espiritualmente na vida da Sara, e eu sempre ouvi aquela frase, né, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e eu acredito que desde quando eles realmente decidiram assumir um compromisso perante a família, perante Deus e a igreja, eu vejo que é um casal que caminha junto no mesmo propósito de servir a Jesus e servir a igreja. Então, estou muito feliz que o Lucas esteve aqui com a gente, que ele possa vir mais vezes, que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, falando da palavra de Jesus, né? E é isso aí, vamos para cima aí. Amém. As mensagens que o Lucas tem ministrado, o Lucas e a Sara são líderes do Reset. O Reset é o ministério de jovens aqui da igreja. Ele tem ministrado palavras muito abençoadas. E se você ainda não assistiu, você está assistindo pela primeira vez aqui conosco o canal da igreja, tem algumas palavras. Você está numa série sobre santidade, né? E no YouTube acho que são duas, né? Até agora, ou tem mais? É a série Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim. Tem uma introdução que eu abri no culto mesmo, que está gravado lá, que o nome é o nome da série, né? Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí tem a segunda, que é a fé salvífica e a fé falsífica. E tem a frutos pelo qual a árvore é conhecida. Que foi transmitida ontem. Exatamente. Na quarta-feira. E uma vai encaixando na outra. Na verdade, é uma série de mensagens. E, na verdade, depois você até tem que falar com o Filipão, que cuida dessa parte de vídeo aqui da igreja, que é uma benção, para fazer ali uma playlist e colocar todas juntas. Porque aí quando alguém for ouvir, ela, quando terminar, vai estar salva ali, ela pode ouvir uma depois da outra. Tá bom? Gente, beijo no coração, que Deus te abençoe e até amanhã. E guarde essa verdade profunda e verdadeira. Você nunca está sozinho. E
por isso responda à presença de Deus na sua vida com os frutos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.